Nas profundezas das terras portuguesas, onde as montanhas abraçam vales cobertos por névoa perpétua, existe um povoado que o tempo parece ter abandonado. Suas casas de pedra cinzenta resistem aos séculos, testemunhas silenciosas de gerações que vieram e se foram. Os habitantes deste lugar carregam nos olhos o peso de segredos antigos, transmitidos em sussurros ao redor das lareiras durante as noites frias de inverno. O vilarejo situa-se na borda de uma floresta ancestral, um mar verde escuro que se estende até onde a vista alcança. As árvores ali são gigantes retorcidos, com troncos grossos cobertos por musgo úmido e raízes que emergem da terra como veias expostas. Durante o dia, a luz do sol mal consegue penetrar a densa copa, criando um crepúsculo perpétuo sob as árvores. À noite, a escuridão que emana daquele bosque é absoluta, impenetrável, como se absorvesse qualquer vestígio de luminosidade. Os moradores evitam falar sobre a floresta com estranhos. Quando alguém de fora pergunta sobre aquelas terras sombrias, recebe apenas olhares evasivos e mudanças bruscas de assunto, mas entre eles, nas conversas privadas, o nome é pronunciado com reverência e temor: a Floresta da Moura. Dizem que aquele lugar não pertence ao mundo dos homens, mas a algo muito mais antigo, algo que existia antes mesmo de Portugal ter nome. A lenda fala de uma fada que habita o coração da floresta desde tempos imemoriais. Não se trata das fadas delicadas dos contos infantis, com asas translúcidas e vestidos de pétalas. A fada moura é descrita como uma criatura de beleza perturbadora, com cabelos negros como a noite sem lua e olhos que brilham com um fulgor sobrenatural. Sua pele possui a palidez da lua cheia e, quando caminha pela floresta, deixa um rastro de flores escuras que murcham assim que o sol as toca. Ela surge das sombras quando alguém ousa adentrar seu território sem permissão ou respeito. Alguns a veem como uma protetora da floresta, uma guardiã que mantém o equilíbrio entre o mundo natural e o mundo dos homens. Outros a consideram uma entidade vingativa que pune qualquer transgressão com maldições terríveis. A verdade, como acontece com todas as lendas antigas, permanece envolta em mistério. Os mais velhos do vilarejo contam histórias de encontros com a moura. Falam de caçadores que entraram na floresta em busca de javalis e retornaram com os cabelos completamente brancos, incapazes de articular uma palavra coerente. Relatam casos de jovens que se aventuraram entre as árvores por desafio e nunca mais foram vistos, ou reapareceram anos depois sem memória do tempo perdido. Há também aqueles que receberam dádivas inexplicáveis, ferimentos curados instantaneamente, colheitas abundantes, proteção contra doenças. O consenso entre os habitantes é claro: a floresta deve ser respeitada. Existem regras não escritas transmitidas de geração em geração. Nunca entrar após o anoitecer. Nunca arrancar plantas ou matar animais sem necessidade. Nunca pronunciar palavras de desrespeito ou arrogância. E, acima de tudo, se a fada moura aparecer, aceitar seu julgamento sem questionar. Mas nem todos acreditam em lendas antigas. A chegada do forasteiro ao vilarejo ocorreu numa tarde cinzenta de outono, quando as folhas começavam a cobrir as ruas de pedra com um tapete dourado e vermelho. Ele surgiu conduzindo um cavalo robusto, carregado com equipamentos de caça, rifles modernos, armadilhas de metal, facas afiadas e cordas resistentes. Seu nome era Miguel Tavares, um caçador profissional vindo de Lisboa com reputação de nunca retornar de uma expedição sem sua presa. Miguel apresentava a confiança típica dos homens da cidade grande que chegam ao interior considerando os locais como supersticiosos e atrasados. Alto e de ombros largos, usava roupas práticas de caça feitas com os melhores materiais disponíveis. Seus olhos azuis transmitiam determinação e seu sorriso carregava um traço de condescendência quando ouvia as histórias dos aldeões. Ele viera à região atrás de um lobo lendário que supostamente aterrorizava rebanhos em várias províncias. Pagavam-lhe generosamente por cada animal perigoso eliminado, e sua coleção de troféus era motivo de orgulho pessoal. Para Miguel, a caça não era apenas profissão, mas uma forma de provar sua superioridade sobre a natureza selvagem.
Ao perguntar sobre as melhores áreas para caçar, os moradores tentaram dissuadi-lo de entrar na floresta da Moura. A estalajadeira, uma mulher de meia-idade com rugas profundas ao redor dos olhos, avisou-o sobre os perigos daquele lugar. O ferreiro, um homem corpulento com mãos marcadas por queimaduras antigas, contou-lhe sobre caçadores experientes que haviam desaparecido entre aquelas árvores. Até as crianças, normalmente curiosas com visitantes, mantinham distância respeitosa de Miguel quando ele mencionava seus planos. Mas cada advertência apenas fortalecia a determinação do caçador. Para ele, aquelas histórias representavam exatamente o tipo de superstição rural que ele desprezava. Lobos eram lobos, florestas eram florestas, e fadas não passavam de invenções de mentes simples tentando explicar o inexplicável. Miguel havia enfrentado ursos nas montanhas do norte, javalis selvagens nas planícies do sul e sobrevivido a condições climáticas extremas. Uma floresta portuguesa, por mais densa que fosse, não o intimidaria. Durante os dias que antecederam sua expedição, Miguel preparou-se meticulosamente. Estudou mapas rudimentares da região, embora notasse que a área da Floresta da Moura aparecia marcada apenas como espaço vazio, sem trilhas ou referências. Verificou suas armas, afiou suas facas, organizou provisões para uma semana. Também ignorou completamente os amuletos de proteção que alguns aldeões tentaram discretamente oferecer-lhe. Na véspera de sua partida, o padre local fez uma última tentativa de demovê-lo. O homem, já idoso e curvado pelo peso dos anos, visitou-o na estalagem e falou sobre o respeito devido às forças antigas que habitavam aquelas terras. Miguel ouviu educadamente, mas sua expressão deixava claro que considerava aquilo perda de tempo. Ele agradeceu a preocupação com um sorriso que não alcançava os olhos e reafirmou sua intenção de partir ao amanhecer. Aquela noite, Miguel dormiu profundamente, sonhos povoados por troféus de caça e reconhecimento. Não havia espaço em sua mente racional para lendas ou superstições. Pela manhã, equipou-se completamente e dirigiu-se à borda da floresta, enquanto o sol apenas começava a iluminar o céu. Alguns aldeões observavam de longe, balançando as cabeças com resignação. Eles haviam cumprido seu dever de avisar. Agora, o destino de Miguel Tavares estava em suas próprias mãos, ou nas mãos da fada Moura. A borda da Floresta da Moura apresentava-se como uma fronteira clara entre dois mundos distintos. De um lado, os campos cultivados e as pastagens onde ovelhas pastavam tranquilamente sob a vigilância de cães atentos. Do outro, uma parede verde escura de vegetação densa que parecia pulsar com vida própria. Miguel parou seu cavalo exatamente naquele limite, observando a linha onde a luz do sol abruptamente cedia lugar às sombras profundas. Algo na atmosfera mudava ali. O ar tornava-se mais pesado, carregado de umidade e aromas de terra, musgo e decomposição vegetal. O som também se alterava. Os pássaros que cantavam alegremente nos campos silenciavam-se repentinamente, substituídos por um tipo diferente de chamado vindo de dentro da floresta, mais grave, mais distante, quase melancólico. Até mesmo seu cavalo, um animal normalmente corajoso, mostrava-se inquieto, com as orelhas viradas para trás e os olhos arregalados. Miguel desmontou e amarrou o animal a uma árvore na borda externa. Sabia que cavalos tornavam-se imprevisíveis em terreno florestal denso e preferiu prosseguir a pé. Ajustou a mochila com provisões, verificou a munição de seu rifle e respirou fundo antes de dar o primeiro passo além do limiar. No exato momento em que cruzou aquela fronteira invisível, uma sensação estranha percorreu-lhe a espinha, como se tivesse atravessado uma cortina de água gelada. A floresta engoliu-o imediatamente. A densa copa formada por carvalhos centenários, castanheiros retorcidos e pinheiros gigantescos bloqueava a maior parte da luz solar, criando um ambiente de penumbra constante. Raízes nodosas emergiam do solo coberto por camadas espessas de folhas mortas, formando verdadeiras armadilhas para os desavisados. Trepadeiras pendiam dos galhos superiores como cordas, balançando suavemente, mesmo sem vento aparente. Miguel avançava com cuidado, seus sentidos de caçador experiente em alerta máximo. Procurava por rastros de animais,
especialmente do lobo que o trouxera até ali. Encontrou marcas antigas, pegadas de javalis, arranhões de ursos em troncos de árvores, penas de aves de rapina. Mas algo nos rastros parecia errado. Eram antigos demais, como se nenhum animal tivesse passado por ali recentemente, ou como se algo os mantivesse afastados. À medida que penetrava mais profundamente na floresta, a sensação de estar sendo observado intensificava-se. Miguel atribuía isso ao instinto natural de alerta em território desconhecido, mas não conseguia ignorar completamente aquela presença quase palpável ao seu redor. Ocasionalmente, via movimentos periféricos, sombras que se deslocavam entre as árvores rápido demais para serem identificadas. Sons estranhos ecoavam pela floresta, sussurros que poderiam ser vento nas folhas, mas pareciam carregar fragmentos de palavras, rangidos de madeira que soavam quase como gemidos. Depois de horas caminhando, Miguel percebeu algo perturbador. Não conseguia mais ouvir sons vindos de fora da floresta. Nenhum sino de igreja distante, nenhum latido de cão, nenhum ruído humano. Era como se a floresta tivesse se fechado completamente ao seu redor, isolando-o do resto do mundo. Tentou usar sua bússola para manter o rumo, mas a agulha girava descontroladamente, incapaz de encontrar o norte magnético. Ao entardecer, quando a pouca luz existente começava a desaparecer por completo, Miguel decidiu acampar numa pequena clareira. Juntou galhos secos e acendeu uma fogueira, cujas chamas lançavam sombras dançantes nas árvores circundantes. Comeu rapidamente de suas provisões, mantendo o rifle ao alcance. A noite caía com uma escuridão absoluta, e pela primeira vez, desde que entrara na floresta, Miguel sentiu uma pontada de incerteza. Foi então que percebeu as flores. Ao redor de sua clareira, crescendo em círculo perfeito, havia flores escuras que ele não notara antes. Suas pétalas eram quase negras, com um brilho sutil que parecia absorver a luz da fogueira em vez de refleti-la. E enquanto observava, as flores pareciam se inclinar lentamente em sua direção, como se o observassem de volta. A noite, na Floresta da Moura, revelou-se diferente de qualquer experiência prévia de Miguel. O silêncio não era simplesmente ausência de som, mas uma presença opressiva que pressionava contra seus tímpanos. Até mesmo o crepitar de sua fogueira parecia abafado, como se a floresta absorvesse as ondas sonoras antes que pudessem viajar muito longe. O caçador mantinha-se sentado, as costas apoiadas contra um tronco largo, os olhos alternando entre as chamas e a escuridão impenetrável além do pequeno círculo de luz. Por volta da meia-noite, quando o frio começava a penetrar suas roupas pesadas, Miguel ouviu o primeiro som distinto. Passos. Não eram pesados como os de um animal grande, nem apressados como os de uma criatura em fuga. Eram passos medidos, deliberados, caminhando sobre as folhas secas com um ritmo quase hipnótico. Miguel agarrou seu rifle imediatamente, levantando-se em posição de alerta. Seus olhos treinados escrutinavam a escuridão, procurando identificar a fonte do som. Os passos continuavam, circundando seu acampamento em movimentos circulares que gradualmente se aproximavam. Miguel girava lentamente, tentando manter a origem do som sempre à sua frente, mas a acústica estranha da floresta tornava impossível determinar a direção exata. O som parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum simultaneamente. Seu coração acelerava, não de medo exatamente, mas de uma combinação de adrenalina e algo que ele se recusava a nomear. Então, na borda de seu círculo de luz, surgiu uma figura. Miguel viu primeiro os olhos, 2 pontos luminosos que brilhavam com um fulgor esverdeado sobrenatural, como os de um animal noturno capturado por uma lanterna, mas com uma intensidade e inteligência que nenhum animal possuía. Eles o observavam com uma fixidez perturbadora, sem piscar, penetrando-o como se pudessem ler cada pensamento, cada memória, cada segredo guardado em sua alma. Gradualmente, à medida que a figura se aproximava da luz da fogueira, Miguel pôde distinguir mais detalhes. Era uma mulher ou algo que assumia forma feminina. Sua altura era impossível de determinar com precisão, pois parecia flutuar ligeiramente acima do solo, as longas vestes escuras fundindo-se com as sombras. Os cabelos negros,
Caíam em ondas que se moviam independentemente de qualquer brisa, como se tivessem vida própria. A pele era pálida ao ponto da translucidez, com veias azuladas visíveis sob a superfície. Mas era o rosto que verdadeiramente capturava a atenção. Belo de uma forma que transcendia padrões humanos, com maçãs do rosto altas, lábios escuros e perfeitamente definidos, e aqueles olhos luminosos que dominavam todas as outras características. Não era uma beleza que inspirava desejo ou atração, mas sim reverência e terror primordial. Era a beleza da natureza selvagem, indiferente ao sofrimento humano, poderosa e implacável. Miguel tentou falar, mas sua voz falhou na primeira tentativa. Limpou a garganta e forçou as palavras para fora. Perguntou quem era ela, o que queria, numa tentativa desesperada de manter alguma aparência de controle sobre a situação. Sua voz soou fraca e insignificante na vastidão silenciosa da floresta. A figura não respondeu verbalmente. Em vez disso, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como um predador avaliando uma presa, e um sorriso curvou seus lábios escuros. Quando ela finalmente falou, sua voz ecoou não apenas no ar, mas dentro da cabeça de Miguel, ressoando diretamente em sua mente. As palavras eram portuguesas arcaicas, misturadas com algo mais antigo que ele não reconhecia, mas de alguma forma compreendia. Ela questionava sua presença ali, sua arrogância ao adentrar aquele território sagrado com armas e intenções de matar. Falava de equilíbrios antigos e respeito devido, de consequências para aqueles que transgrediam certas fronteiras. Miguel, recuperando parte de sua coragem habitual, tentou argumentar. Explicou seu propósito, sua profissão, sua necessidade de caçar o lobo. Mas cada palavra que pronunciava parecia oca e sem sentido diante daquela presença. A fada Moura permaneceu imóvel, apenas seus cabelos continuando aquele movimento ondulante e impossível. Então, sem aviso, ela ergueu uma mão pálida e apontou diretamente para o coração de Miguel. Um frio intenso atravessou seu peito, como se uma lâmina de gelo tivesse penetrado sua carne. Miguel cambaleou para trás, o rifle caindo de suas mãos entorpecidas. Sua visão turva capturou a imagem da fada Moura recuando para as sombras, seus olhos luminosos sendo a última coisa a desaparecer. Quando a escuridão o engoliu completamente, Miguel caiu de joelhos, respirando com dificuldade, sem saber se o que acabara de experimentar era real ou alucinação. Mas as flores escuras ao redor da clareira haviam se multiplicado. O amanhecer trouxe pouca claridade à floresta da Moura. A luz filtrada através da copa densa era pálida e doentia, tingindo tudo com uma coloração acinzentada. Miguel despertou de um sono agitado, repleto de pesadelos, que já se dissolviam de sua memória consciente, deixando apenas uma sensação residual de terror. Seu corpo doía como se tivesse sido espancado, e ao verificar-se, encontrou marcas estranhas, não ferimentos propriamente, mas símbolos escuros que pareciam tatuados em sua pele, circulando o seu braço esquerdo em padrões que lembravam raízes entrelaçadas. Ao tocar as marcas, uma dor aguda percorreu seu corpo inteiro, fazendo-o arquear e gemer. Era uma dor diferente de qualquer coisa que já experimentara, não apenas física, mas penetrando mais profundamente, como se alcançasse sua própria essência. Miguel olhou ao redor desesperadamente, procurando seu rifle, suas provisões, qualquer âncora de normalidade. Encontrou seus equipamentos espalhados pela clareira, como se uma tempestade os tivesse arremessado, embora não se lembrasse de vento algum. Tentou se levantar e descobriu que seus movimentos estavam estranhamente descoordenados. Seus passos vacilavam, e a floresta ao redor parecia girar lentamente. Mais perturbador ainda, Miguel começou a notar mudanças em sua percepção. Podia ouvir sons que antes lhe escapavam, o movimento de insetos sob a casca das árvores, o crescimento das raízes penetrando a terra, o fluxo de seiva subindo pelos troncos. Era como se seus sentidos tivessem sido ampliados além dos limites humanos normais, mas de uma forma que o oprimia em vez de ajudá-lo. A sede atacou-o com intensidade súbita. Cambaleou até encontrar um pequeno riacho que corria entre as árvores, suas águas escuras refletindo o céu coberto acima.
Ajoelhou-se e mergulhou as mãos na água gelada, levando-a à boca desesperadamente. O líquido tinha gosto de terra e algo metálico que ele não conseguia identificar. Ao olhar seu reflexo na superfície tremulante, Miguel soltou um grito abafado. Seus olhos, antes azuis claros, agora possuíam um brilho esverdeado nas bordas, semelhante ao que vira nos olhos da fada Moura. O pânico tomou conta dele. Miguel tentou correr, buscando o caminho de volta para fora da floresta, mas as árvores pareciam ter se reorganizado durante a noite. Trilhas que ele juraria ter seguido no dia anterior simplesmente não existiam mais. A floresta havia se tornado um labirinto vivo, mudando sua configuração para mantê-lo aprisionado. Cada direção que tentava levava-o em círculos, sempre retornando à mesma clareira onde acampara, onde as flores escuras agora cresciam em profusão antinatural. Durante horas, Miguel lutou contra a floresta e contra as mudanças que sentiam ocorrer em seu próprio corpo. As marcas em seu braço espalhavam-se lentamente, ramificando-se como vinhas sobre sua pele. Sua audição ampliada captava vozes sussurrando entre as árvores, falando em línguas que não conhecia, mas começava a compreender. Eram vozes antigas, narrando histórias de outros que haviam desafiado a Moura, outros que haviam pagado preços terríveis por sua arrogância. Ao cair da tarde, quando a exaustão finalmente o forçou a parar, Miguel encontrou-se numa parte da floresta que não reconhecia. Ali, entre árvores tão antigas que seus troncos eram largos como casas, havia um círculo de pedras cobertas por líquen. No centro do círculo, água brotava de uma fenda na rocha, formando uma pequena nascente. E ao lado da nascente, como se o esperasse, estava a fada Moura. Desta vez ela parecia mais substancial, menos espectral. Usava vestes que pareciam tecidas de folhas e sombras, e uma coroa de espinhos descansava sobre seus cabelos negros. Miguel quis fugir, mas descobriu que seus membros não obedeciam. Ela aproximou-se lentamente, seus pés descalços não fazendo som algum sobre as pedras. Quando esteve perto o suficiente para tocá-lo, estendeu uma mão e traçou os símbolos em seu braço com dedos frios como gelo. Suas palavras ressoaram novamente dentro da mente de Miguel, explicando o que ela havia feito. A maldição que agora o marcava não era simplesmente punição, mas transformação. Ela o estava atrelando à floresta, fazendo dele parte daquele ecossistema antigo. Com o tempo, suas células humanas seriam substituídas por algo diferente, algo entre homem e natureza. Ele se tornaria um guardião como ela, condenado a proteger aquele território sagrado por toda a eternidade. Miguel tentou implorar, negociar, prometer nunca mais retornar. Mas a fada Moura apenas sorriu aquele sorriso perturbador e apontou para a nascente. Ali, refletidas na água cristalina, Miguel viu imagens. Sua vida em Lisboa, suas caçadas anteriores, os animais que matara por esporte ou vaidade. Viu sua arrogância, sua falta de respeito pela natureza, sua crença de que estava acima das leis naturais. E pela primeira vez, sentiu vergonha genuína. A Moura falou de uma única possibilidade de redenção, mas suas palavras dissolveram-se antes que Miguel pudesse compreendê-las completamente. Quando voltou a si, estava sozinho no círculo de pedras, a noite caindo rapidamente. As marcas em seu braço pulsavam com um brilho fraco, e ele sabia que a transformação estava apenas começando. Enquanto Miguel lutava contra a maldição no coração da floresta da Moura, o vilarejo agitava-se com preocupação crescente. 5 dias haviam se passado desde que o caçador adentrara as árvores sombrias, tempo suficiente para sua ausência deixar de ser simples demora e tornar-se motivo de alarme. O cavalo dele permanecia amarrado onde fora deixado, relinchando nervosamente sempre que alguém se aproximava, mas recusando-se a ser conduzido para longe daquele local. Ana Ferreira observava a borda da floresta todas as manhãs antes de abrir sua pequena oficina de tecelagem. Era uma jovem de 25 anos, com cabelos castanhos sempre presos em um coque prático e olhos que carregavam a sabedoria de alguém muito mais velho. Diferente de muitos no vilarejo, Ana não temia a floresta da Moura com terror supersticioso, mas sim com um respeito profundo transmitido por sua avó,
que fora curandeira e conhecedora das antigas tradições. Sua avó Teresa falecera 2 invernos antes, mas deixara para Ana mais que receitas de ervas medicinais e técnicas de tecelagem. Deixara histórias, conhecimento sobre os tempos antigos, quando humanos e seres encantados mantinham relações mais próximas, antes que o medo e a desconfiança criassem barreiras intransponíveis. Teresa ensinara Ana sobre oferendas apropriadas, sobre palavras de poder em línguas quase esquecidas, sobre como ler sinais na natureza que outros ignoravam. Quando o padre organizou uma reunião para discutir a possibilidade de formar um grupo de busca por Miguel, Ana esteve presente. Ouviu os homens debaterem estratégias, falarem sobre levar tochas e armas, sobre adentrar a floresta em número suficiente para garantir segurança. Ela manteve-se em silêncio durante a maior parte da discussão, mas quando propuseram entrar ao amanhecer do dia seguinte, Ana finalmente se manifestou. Sua voz, embora suave, carregava uma firmeza que fez todos pararem para ouvi-la. Ana explicou que invadir a floresta com um grupo grande e armado seria o pior erro possível. A fada Moura não responderia bem a tal agressão. Se Miguel ainda estivesse vivo e houvesse alguma chance de trazê-lo de volta, seria necessária uma abordagem diferente. Respeito, humildade e conhecimento das antigas maneiras. E apenas uma pessoa poderia ir, alguém que compreendesse os riscos e soubesse como negociar com os poderes que habitavam aquelas terras. Os homens reagiram com ceticismo e até indignação. Alguns questionaram sua autoridade para falar sobre tais assuntos. Outros riram da ideia de que uma jovem tecelã pudesse ter conhecimento que eles não possuíam. Mas havia também aqueles que se lembravam de Teresa, das curas milagrosas que ela realizara, das previsões precisas sobre o clima e as colheitas. Esses defenderam Ana, argumentando que valia a pena ao menos considerar suas palavras. O padre, um homem sábio apesar de sua idade avançada, reconheceu a sinceridade em Ana e o conhecimento que ela carregava. Ele conhecera Teresa bem e confiava no legado que deixara. Após longa discussão, chegaram a um acordo. Ana teria 2 dias para tentar sua abordagem. Se não retornasse ou não obtivesse sucesso, o grupo de busca entraria na floresta independentemente das consequências. Ana passou a noite seguinte em preparação. De um baú de madeira escura que pertencera à sua avó, retirou itens cuidadosamente preservados. Um saquinho de tecido contendo ervas raras, uma vela feita de cera de abelhas misturada com óleos essenciais específicos, cristais de quartzo que sua avó colhera de uma caverna sagrada nas montanhas, e um colar feito de sementes escuras entrelaçadas com fios de prata. Cada objeto possuía significado e propósito no ritual que precisaria realizar. Também preparou oferendas apropriadas. Pão fresco assado naquela mesma manhã, vinho tinto de uvas cultivadas sem químicos, mel puro de abelhas selvagens e flores brancas colhidas antes do amanhecer. Colocou tudo isso numa cesta de vime, envolvendo cada item cuidadosamente em tecidos limpos. Ana sabia que a fada Moura era sensível a intenções e detalhes. Cada gesto deveria demonstrar reverência genuína. Antes do amanhecer, vestiu-se de maneira simples, mas respeitosa. Uma saia longa de linho natural, blusa branca sem adornos e um chale que sua avó tecera anos atrás com padrões que supostamente ofereciam proteção. Ao redor do pescoço, colocou o colar de sementes escuras. Em seus bolsos, guardou os cristais de quartzo. E nas mãos, carregou a cesta com oferendas e uma pequena lâmpada a óleo. Quando chegou à borda da floresta, o sol apenas começava a iluminar o horizonte. Ana parou exatamente no limite entre os campos e as árvores. Fechou os olhos e recitou palavras que sua avó lhe ensinara. Invocações antigas pedindo passagem segura e audiência com a guardiã da floresta. Sua voz era firme, sem medo, mas carregada de profundo respeito. Então, sem hesitação, Ana Ferreira cruzou o limiar e adentrou a floresta da Moura. A floresta recebeu Ana de forma completamente diferente de como recebera Miguel. Em vez da opressão sufocante e do silêncio ameaçador, Ana experimentou uma sensação de observação curiosa, como se a própria floresta estivesse avaliando suas intenções. A luz que filtrava através da copa parecia mais suave,
menos sinistra, e embora as sombras permanecessem profundas, não carregavam aquela qualidade ameaçadora que paralisava outros visitantes. Ana caminhava devagar, mantendo seus sentidos abertos não apenas ao mundo físico, mas também às correntes sutis de energia que sua avó lhe ensinara a perceber. Podia sentir a vida pulsando ao seu redor, não apenas as árvores gigantescas e os animais ocultos, mas algo mais profundo, uma consciência antiga e vasta que permeava cada centímetro daquele território. Era simultaneamente belo e intimidador, lembrando-a de sua própria insignificância diante de forças tão antigas. Seguia sinais que outros não perceberiam. O padrão de como certas folhas caíam, a direção em que musgos cresciam em determinados troncos, o som distante de água corrente que parecia chamá-la. Ana compreendia que a floresta estava guiando seus passos, conduzindo-a por caminhos invisíveis em direção a algum destino predeterminado. Não resistia a essa orientação, permitindo que a levasse onde quisesse. Após horas de caminhada, Ana chegou ao círculo de pedras antigas onde a nascente brotava. O lugar emanava poder palpável, uma energia que fazia o ar vibrar sutilmente. As pedras cobertas de líquen formavam um anel perfeito, e no centro, a água cristalina surgia da rocha como se brotasse do próprio coração da terra. Ana reconheceu imediatamente aquele local como um lugar sagrado, um ponto onde o véu entre os mundos tornava-se mais fino. Com movimentos ritualizados, Ana depositou sua cesta no chão e começou a preparar as oferendas. Dispôs o pão, o vinho, o mel e as flores ao redor da nascente em padrão circular, seguindo orientações que sua avó lhe transmitira. Enquanto trabalhava, murmurava palavras antigas em voz baixa. Não exatamente orações, mas reconhecimentos de respeito dirigidos à guardiã daquele território. Acendeu a vela especial e colocou-a no centro das oferendas. Sua chama ardendo firme, mesmo sem proteção contra qualquer brisa. Ana então ajoelhou-se diante da nascente e esperou. Não era uma espera ansiosa ou impaciente, mas contemplativa, meditativa. Ela sabia que não se convoca seres como a fada moura. Apenas se oferece convite respeitoso e aguarda sua disposição em aparecer. O tempo perdeu significado enquanto permanecia ali, sua respiração sincronizando-se com os ritmos sutis da floresta ao seu redor. A presença chegou como uma mudança na qualidade do ar, uma densificação das sombras ao redor do círculo de pedras. Ana não ergueu os olhos imediatamente, mantendo a cabeça baixa em gesto de reverência. Sentiu quando a fada moura materializou-se diante dela, aquela presença antiga e poderosa que fazia cada célula de seu corpo vibrar com um reconhecimento primordial. Somente quando ouviu a voz ressoar em sua mente, convidando-a a erguer o olhar, Ana finalmente levantou os olhos. A visão da fada moura confirmou tudo que sua avó lhe descrevera em histórias que pareciam pertencer ao reino da fantasia. A criatura diante dela era simultaneamente bela e terrível, humana e completamente alienígena. Seus olhos luminosos fixaram-se em Ana com uma intensidade que poderia ter destruído mentes mais fracas, mas Ana manteve o contato visual com coragem tranquila. Ela não estava ali para desafiar ou confrontar, mas para pedir e oferecer. Quando Ana falou, usou as palavras antigas que sua avó lhe ensinara, misturando o português arcaico com fragmentos de línguas mais velhas ainda. Explicou sua missão. Viera em busca do caçador, o homem arrogante que adentrara a floresta sem respeito. Ana reconheceu seus erros abertamente, não tentando justificá-los ou minimizá-los, mas também falou de redenção, da capacidade humana de aprender e mudar, da possibilidade de transformar a arrogância em humildade através de experiências que quebram velhas certezas. A fada moura permaneceu em silêncio por longos momentos, seus olhos nunca deixando o rosto de Ana. Então, com um movimento fluido que desafiava as leis da física, ela circulou Ana lentamente, examinando-a de todos os ângulos. Ana sentiu aquele olhar penetrando-a, lendo não apenas seus pensamentos superficiais, mas sua história completa, cada escolha que fizera, cada valor que carregava, a essência de quem verdadeiramente era. Era uma experiência invasiva, mas Ana submeteu-se sem resistência. Finalmente, a moura falou,
e suas palavras carregavam séculos de sabedoria e tristeza. Ela contou a Ana sobre a solidão de ser guardiã, sobre assistir gerações de humanos esquecerem os antigos pactos, sobre ver a floresta sagrada ameaçada repetidamente por aqueles que viam a natureza apenas como recurso a ser explorado. Falou sobre Miguel não com raiva, mas com algo próximo de pena, descrevendo-o como sintoma de uma doença maior que afligia a humanidade moderna, a desconexão total do mundo natural. A maldição que lançara sobre Miguel, explicou a Moura, não era mera vingança. Era uma tentativa de cura forçada, de reconexão violenta com aquilo que ele havia rejeitado. As marcas que cresciam em sua pele eram raízes espirituais, atando-o à floresta, forçando-o a sentir cada árvore cortada, cada animal morto, cada ferida infligida ao ecossistema. Era uma empatia imposta que poderia destruí-lo ou transformá-lo completamente. O destino dele dependeria de sua capacidade de aceitar a lição em vez de resistir até a loucura. Ana ouviu tudo isso com atenção profunda, absorvendo cada palavra, cada nuance de significado. Quando a Moura terminou, Ana fez sua petição formal. Não pediu simplesmente pela libertação de Miguel, pois compreendia que tal pedido seria negado e mereceria selo. Em vez disso, ofereceu-se como garantia, como ponte entre os dois mundos. Se a Moura permitisse que Miguel retornasse ao mundo humano, Ana comprometia-se a ser guardiã da fronteira, a ensinar outros sobre o respeito devido, a manter vivas as antigas tradições que sua avó preservara. A proposta fez a fada Moura pausar. Ela estudou Ana com intensidade renovada, procurando por sinais de falsidade ou motivações ocultas. Mas Ana era transparente em sua sinceridade. Ela genuinamente se importava com o equilíbrio entre humanos e natureza. Genuinamente desejava honrar o legado de sua avó. Genuinamente estava disposta a sacrificar parte de sua própria liberdade para cumprir tal propósito. Após deliberação que pareceu durar uma eternidade, a Moura finalmente assentiu, mas havia condições, naturalmente. Miguel seria libertado, mas as marcas permaneceriam como lembretes constantes. Ele nunca mais poderia caçar por esporte ou vaidade, apenas por necessidade verdadeira e sempre com rituais apropriados de gratidão, e teria que retornar à floresta uma vez por ano, no aniversário de sua transgressão, para renovar seu compromisso e reconectar-se com as lições aprendidas. Quanto a Ana, ela se tornaria oficialmente ligada à floresta, capaz de entrar e sair livremente, mas também capaz de sentir quando a floresta estava em perigo ou quando alguém a violava. Seria simultaneamente bênção e fardo, dom e responsabilidade. Ana aceitou os termos sem hesitação, selando o pacto com palavras antigas e um toque de sua mão na mão gélida da fada Moura. No momento do contato, energia percorreu seu corpo, marcando-a de maneiras que só se revelariam com o tempo. A Moura então apontou para uma trilha que surgira magicamente entre as árvores, indicando que ela levaria Ana até Miguel. Mas antes de Ana partir, a fada Moura falou uma última vez. Suas palavras carregadas de aviso e promessa. Ela estaria observando, sempre. E se os termos do pacto fossem quebrados por qualquer uma das partes, as consequências seriam terríveis e irrevogáveis. Ana seguiu a trilha revelada pela fada Moura através de partes da floresta que pareciam existir ligeiramente fora da realidade normal. A luz ali possuía qualidade onírica e, ocasionalmente, ela via através dos troncos das árvores como se fossem semi-transparentes. Ouvia vozes cantando em línguas desconhecidas e via figuras etéreas movendo-se entre as sombras, espíritos da floresta que normalmente permaneciam ocultos de olhos humanos. A marca que agora carregava do pacto com a Moura permitia-lhe perceber camadas de existência previamente invisíveis. Encontrou Miguel numa pequena clareira, onde a luz solar conseguia penetrar mais diretamente. Ele estava sentado com as costas contra uma árvore antiga, os olhos fechados, o corpo tremendo ligeiramente. As marcas que a Moura descrevera cobriam não apenas seu braço, mas subiam pelo pescoço e metade de seu rosto, padrões de raízes escuras que pulsavam com bioluminescência fraca. Sua aparência era perturbadora, como se estivesse no meio de uma transformação entre humano e algo completamente diferente.
Ana aproximou-se cuidadosamente, anunciando sua presença com voz suave. Miguel abriu os olhos e ela viu que agora eles brilhavam completamente com aquela luminescência esverdeada. Por um momento, ele não pareceu reconhecê-la, seu olhar distante e desfocado. Mas, gradualmente, a consciência retornou às suas feições, e com ela veio uma enxurrada de emoções: alívio, vergonha, medo, gratidão. Com voz rouca de desuso, Miguel tentou falar, as palavras saindo atropeladas e desconexas. Tentou descrever o que experimentara nos últimos dias, as visões que a Moura forçara-o a confrontar, a conexão visceral com cada forma de vida na floresta que agora sentia. Era como se cada folha que caía, cada animal que morria, cada árvore que sofria, causasse-lhe dor física. Pela primeira vez em sua vida, Miguel compreendeu verdadeiramente que ele não estava separado da natureza, mas era parte inseparável dela, e cada violência que cometera contra o mundo natural fora também violência contra si mesmo. Ana ouviu pacientemente enquanto ele despejava suas experiências transformadoras. Não ofereceu julgamento ou absolvição, apenas presença compassiva. Quando Miguel finalmente se acalmou, exausto pelo desabafo emocional, Ana explicou o pacto que fizera, detalhou as condições de sua libertação, as obrigações que agora carregava, as consequências se falhasse em honrá-las. Miguel aceitou tudo sem questionar, pois sabia profundamente que merecia destino muito pior. Ajudá-lo a levantar revelou-se difícil, pois dias sem alimentação adequada e a transformação parcial que sofrera deixaram-no fraco. Ana sustentou parte de seu peso enquanto iniciavam a jornada de volta. A trilha que os guiava era diferente daquela pela qual Ana chegara, mais direta, mas igualmente mágica. As árvores pareciam se afastar para facilitar sua passagem e, ocasionalmente, Ana via animais observando-os de distância segura, olhos brilhantes na penumbra verde. Durante a caminhada, Miguel fez a Ana a pergunta que o atormentava: como viveria no mundo normal carregando aquelas marcas visíveis, aquela conexão invasiva com a natureza? Como explicaria às pessoas o que lhe acontecera? Como continuaria existindo quando cada refeição, cada uso de madeira ou couro, cada impacto humano no ambiente lhe causava agora dor psíquica? Ana não tinha respostas fáceis, mas ofereceu o que podia: apoio, compreensão e a promessa de ensiná-lo a gerenciar sua nova condição. Explicou que as marcas seriam visíveis apenas para aqueles com sensibilidade para tais coisas, aparecendo como cicatrizes comuns à maioria dos observadores. Quanto à conexão com a natureza, ele aprenderia gradualmente a modular sua intensidade, a criar barreiras mentais quando necessário, embora nunca pudesse bloqueá-la completamente. Era, disse Ana, semelhante a aprender a viver com qualquer condição crônica. Difícil no início, mas gerenciável com tempo e prática. Quando finalmente emergiram da floresta, o sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura. O cavalo de Miguel ainda aguardava pacientemente, embora parecesse mais magro e nervoso. Um pequeno grupo de aldeões mantinha vigília na borda da floresta, e quando viram Ana emergindo com Miguel, correram para ajudá-los. As exclamações de surpresa e alívio misturavam-se com perguntas sobre o que acontecera, mas Ana silenciou-os com um gesto, indicando que Miguel precisava de descanso antes de qualquer interrogatório. Levaram Miguel para a estalagem, onde a proprietária preparou caldo quente e uma cama limpa. O padre veio abençoá-lo, notando as marcas, mas sabendo instintivamente que não deveria perguntar diretamente sobre elas. Os aldeões mantiveram distância respeitosa, percebendo que algo fundamental mudara no caçador arrogante que entrara na floresta dias antes. Ele agora carregava um ar de fragilidade e humildade que inspirava simpatia em vez da antipatia inicial. Ana permaneceu ao lado de Miguel durante a primeira noite, parcialmente para garantir que ele se recuperasse fisicamente, parcialmente porque compreendia que ele precisava de âncora no mundo humano. Ele acordava periodicamente de pesadelos, gemendo palavras em línguas antigas que não deveria conhecer. Cada vez, Ana estava ali para acalmá-lo, lembrando-o de que estava seguro, que havia saído da floresta, que sobrevivera. Pela manhã,
Miguel acordou mais lúcido. As marcas em sua pele haviam desbotado ligeiramente, tornando-se menos bioluminescentes, embora ainda visíveis para olhos treinados. Ele conseguiu comer uma refeição completa, embora se detivesse várias vezes, consciente da origem de cada ingrediente, de maneira que antes nunca estivera. A carne no ensopado fê-lo pausar longamente, sentindo ecos da vida que fora sacrificada, mas eventualmente conseguiu continuar, racionalizando como necessidade genuína, em vez de indulgência. Nos dias seguintes, enquanto Miguel recuperava forças, Ana começou a ensiná-lo técnicas básicas para gerenciar sua nova sensibilidade. Meditações para acalmar a mente, exercícios de respiração para lidar com sobrecarga sensorial, rituais simples de gratidão para honrar o que consumia. Miguel era estudante dedicado, desesperado para encontrar equilíbrio em sua existência transformada. Gradualmente, aprendeu a não ser completamente dominado pelas sensações invasivas, embora elas permanecessem em constante presença de fundo. Uma semana após sua saída da floresta, Miguel preparou-se para partir. Não poderia retornar a Lisboa, a sua vida anterior de caçador profissional. Aquela existência morrera na Floresta da Moura. Em vez disso, planejava viajar para um monastério remoto nas montanhas onde, segundo Ana, monges antigos mantinham tradições de vida harmoniosa com a natureza. Ali talvez pudesse encontrar propósito e paz. Antes de partir, Miguel visitou a borda da floresta uma última vez. Não entrou, apenas permaneceu no limiar, olhando para a escuridão verde sob as árvores. Com voz firme, falou palavras de gratidão, reconhecimento e compromisso. Agradeceu a Fada Moura por poupar sua vida, reconheceu suas transgressões passadas e comprometeu-se a honrar o pacto estabelecido. Não houve resposta audível, mas uma brisa suave emergiu da floresta, carregando aroma de flores escuras, e Miguel soube que fora ouvido. Ana observava de distância, sabendo que este era o momento que Miguel precisava experimentar sozinho. Quando ele se virou e caminhou em sua direção, ela viu que lágrimas corriam por seu rosto, mas eram lágrimas de libertação, não de tristeza. Ele a abraçou brevemente, sussurrando gratidão que palavras não podiam adequadamente expressar. Então montou seu cavalo e partiu, as marcas em sua pele brilhando sutilmente sob a luz do sol poente. Ana permaneceu na borda da floresta, até que Miguel desapareceu no horizonte. Então virou-se para as árvores sombrias, sentindo a presença da moura, observando-a de algum lugar entre as sombras verdes. Tocou o colar ao redor de seu pescoço, lembrando-se do pacto que fizera, da responsabilidade que agora carregava. Seria ponte entre dois mundos, guardiã de fronteiras, professora de respeito antigo em tempos modernos. Enquanto caminhava de volta ao vilarejo, Ana olhou para suas próprias mãos e viu, pela primeira vez, marcas sutis começando a formar-se em sua pele. Não eram iguais às de Miguel, mas vinhas delicadas que circundavam seus pulsos como pulseiras vivas. O preço e o presente de seu pacto manifestando-se fisicamente. Ela sorriu, aceitando-as como honra em vez de fardo. A lenda da Fada Moura continuaria, transmitida em sussurros ao redor de lareiras, advertindo os arrogantes e guiando os respeitosos. E agora, Ana Ferreira tornara-se parte dessa lenda. Sua história entrelaçada para sempre com a guardiã antiga da floresta, ambas trabalhando para preservar o equilíbrio sagrado entre humanidade e natureza selvagem que deve sempre existir, mas raramente é honrado como deveria.